né? O Mansur Peixoto, é impressionante o que aconteceu durante o tempo da planilha. A pessoa que, assim, a imensa maioria aqui no chat perguntava o tempo todo era o Mansur Peixoto. O Mansur Peixoto, há uma relação de afeto que se desenvolveu entre nós aqui no Manhã Brasil e o Mansur, que é algo realmente espantoso, né? Cheguei a conversar com a companheira dele umas 2 vezes, né? Enorme preocupação depois que ele saiu, até porque o Mansur não contou que estava indo, né? Não contou, só ficamos sabendo depois que ele tinha ido, até porque o Mansur tem uma questão, né? Além de ser do sul global, além de ser brasileiro, ele é muçulmano. Então havia uma série de preocupações em relação à ida do Mansur Peixoto. E aí ele voltou e está aqui para conversar com a gente, para nossa imensa alegria, né? Vai ser uma explosão de afeto agora cercando o Mansur. Oi, Mansur, que bom que você veio. Mauro, a última vez que a gente conversou foi um dia antes de eu partir para a flotilha. E assim, o carinho da comunidade foi imenso, né? Eu tô chegando em casa hoje, literalmente hoje, há 4 horas mais ou menos eu cheguei em casa, né? Vim de São Paulo capital ontem, 420 quilômetros aqui para o interior onde eu moro, em Barretos. Caceta, você chegou em casa às 2 da manhã? Isso aí. Por aí. Obrigado por ter vindo aqui, Mansur. Obrigado. Não, eu não parei, não. Desde que eu cheguei da flotilha, todo dia era palestra, reunião, encontros, né? E eu sempre deixei muito claro que a flotilha, ela nunca pode ser uma experiência individual, né? Ela precisa ser coletivizada. Nem todo mundo tem condições de fazer parte da flotilha, e aqui eu não estou falando de condições financeiras, não. A gente está falando de condições mentais e de saúde para enfrentar o que a gente enfrentou, né? 30 dias no mar, mais uma semana no deserto, lá na prisão de segurança máxima de Kidziot. Mas mesmo não estando lá, não deu para não sentir o apoio e o carinho imenso, mesmo sem mensagens, mesmo sem... Era uma vida recebendo a distância. E quando a gente chegou no Brasil, foi uma explosão, né? Primeiro no aeroporto, aquela recepção enorme, gigantesca, maravilhosa que estava lá para receber a gente, nossos familiares. Depois, assim, eu saí andando pelas ruas de São Paulo para comprar coisas básicas, escova de dente, coisas que a gente precisava, né? Depois de tanto tempo dentro do cárcere. E fui parado na rua, a gente me abraçando, né? Uma coisa assim incrível. Então, assim, isso que você está falando, eu senti mesmo, assim, pessoalmente. Legal. Mansur, peraí. Deixa eu te perguntar, querido. Por que você decidiu ir para a flotilha? A primeira razão que eu decidi para a flotilha é o seguinte, né? Eu queria que as pessoas entendessem como funciona a nossa mentalidade enquanto muçulmano. Dentro da religião islâmica existe um conceito coletivista chamado Ummah, né? Que é a nação muçulmana, ou seja, a comunidade de todos os crentes, a comunidade de todas as pessoas que são muçulmanas. E a metáfora espiritual que é utilizada no Islã para isso é a metáfora espiritual de um corpo, né? Quando uma parte do corpo está sofrendo, todos nós necessitamos fazer o máximo que podemos para tentar curá-la, para tentar ajudá-la, para tentar sanar suas moléstias. Então, dentro daquele contexto, né, do que a gente viu em 2 anos em Gaza, eu não parei de trabalhar um único dia para informar as pessoas, para produzir materiais, para deixar todo mundo a par do que estava acontecendo com os palestinos. Só que chegou no limite da revolta da insuficiência, você tá entendendo? No sentido de que o que eu tinha feito até então parecia não ser suficiente, parecia não ter, digamos assim, não é um valor, mas eu precisava fazer algo mais, e aquilo ali foi mais forte do que eu, né? Obviamente que eu informei minha família, né? Recebi bastante apoio da minha esposa. Ela, obviamente, se emocionou bastante quando, né, eu passei para ela isso, né? Mas eu tinha recebido um convite anterior do Thiago Ávila, pessoal, quando teve a flotilha que saiu por Malta, mas houve o bombardeio lá, né, do Medlin. Acabou não saindo, saíram com o Handala foi, né, sequestrado junto com os ativistas que vieram anteriormente. E eu estava nessa época fazendo documentário, né, o Israel Paralelo, estava naquele pós de produção, então não tinha tempo. Só que aí quando veio a oportunidade de ir para a Global, né, um amigo meu que é um amigo em comum também do pessoal da flotilha, que é o advogado que também se chama Thiago, né, Thiago Augusto,
ele falou: olha, Mansur, dessa vez dá, porque você não vai com o Thiago e tal. Eu falei: olha, vamos lá, pedi, né, permissão do trabalho. Meu chefe foi extremamente compreensivo, né? Ele acompanha a causa palestina e milita pela causa palestina da sua forma há bastante tempo. E ele simplesmente falou assim: olha, se você sente que você tem que ir, você vai, né? As pessoas que apoiam a história islâmica, ninguém queria que eu fosse, porque falaram: se Não a gente perder queriam? você, quem é que vai. Não queriam. Porque se a gente perder você, como é que a gente vai fazer? Deixa outra pessoa ir no seu lugar, não sei o quê. Aí eu falei: gente, ninguém é insubstituível, né? Então a gente foi. Mas, assim, eu já deixei gravado um dia antes de sair um vídeo de despedida para ser postado caso eu morresse, para minha Aham. família e outro para os seguidores da página. Então a gente Putz. estava com três possibilidades na nossa mente, né? E todas elas foram acordadas e documentadas, que era o quê? A gente conseguir chegar em Gaza, né? Que não era impossível, tá? Até um dia antes da interceptação, a gente tinha condições e previsões de realmente conseguir chegar em Gaza. Sermos presos, né? Como o que acabou acontecendo, ou sermos mortos. Essas eram as três possibilidades. Todos nós estávamos cientes, né? Dessas três possibilidades enquanto tivemos lá. Mas eu diria que foi uma questão de fé, né, que me impulsionou a ir para Gaza, e também uma questão de solidariedade com o povo palestino, que, Perfeito. assim, estando dentro de Israel, você vê o quanto eles precisam de solidariedade. Bom, te perguntei como você foi. Vou te perguntar agora como você voltou e depois nós vamos falar do recheio do sanduíche, né? Esse tempo passado lá. Como é que você voltou do ponto de... Bom, primeiro, como é que você encontrou sua companheira, sua família? Segundo, Uhum. como é que você voltou do ponto de vista físico e emocional? Bem, eu sou uma pessoa emocionalmente muito forte, pessoalmente falando, tá, gente? Isso não é para me gabar, nenhum mérito. Tem pessoas que nascem assim, tem pessoas que nascem com outros tipos de emocional e eles são aplicados em situações diferentes, né? Então, eu sou uma pessoa extremamente forte emocionalmente falando, sei lidar muito bem com estresse, raiva, problema e todas essas coisas. Então, aguentar o que a gente aguentou, se eu não fosse assim, eu teria desistido, porque a viagem não é fácil, nem um pouco fácil, tá? E a prisão, muito menos. Então, eu cheguei em casa muito cansado, com cansaço físico, dias sem dormir, né? Que parte da tortura israelense é não deixar você dormir, de 2 em 2 horas você é acordado da forma mais abrupta possível. Então, a gente perde a noção do tempo, a gente perde a noção de que horas é do dia, a gente fica meio tonto. Na viagem de volta eu não consegui dormir também, né? No voo de volta para o Brasil eu não consegui dormir. Então eu cheguei muito cansado, né, esgotado em todos os sentidos, mas não no sentido de emocional, né? Quando eu vi minha família, obviamente foi muito assim caloroso, e não só a minha família, mas amigos, né? A comunidade muçulmana estava lá, e não só amigos também, o pessoal da militância de esquerda brasileira que acompanha a história islâmica estava lá, foi me abraçar e pareciam que eram membros da minha família, também choraram me abraçando e tal. E porque na verdade são, né? Na verdade são, não de forma oficial, mas são. E assim, foi muito, muito impactante isso para mim. É uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida, aquela recepção. Foi muito calorosa, muito forte, e daquele momento em diante a recepção não cessou, né? Todos os lugares, em todos os dias eu fui convidado para palestrar, para almoçar, para jantar, para tudo que você imaginar, para dividir essa experiência com pessoas, né? E tá passando por isso aí. Para você ter uma ideia, quando eu consegui sair do aeroporto, né? Acho que o quê? Umas 5 horas depois eu já estava no DCM dando entrevista. Foi a minha primeira entrevista. Ali eu estava bem esgotado, mas de cansaço físico, não tanto de emocional. Opa, Mauro, você consegue me ouvir? Mauro, eu não tô te ouvindo. Acho que tá desligado a sua conexão, alguma coisa assim. Não consigo te ouvir, Mauro. Parece que tá mutado, alguma coisa assim. Pronto, Agora resolveu? sim, agora sim, Ah, agora estava sim. mutado mesmo aqui, eu não reparei. Então, eu que estava sem som. Legal. Deixa eu te perguntar. Primeiro, então, como eu falei, o recheio desse sanduíche da sua saída e da sua volta, que é, primeiro, como é que foi essa chegar? Você foi para Barcelona, né? Isso, isso. O que foi É, Barcelona?
Bem, eu saí de São Paulo, né, e fui para Barcelona, passando por Frankfurt. A chegada em Frankfurt já foi bastante assim, aquele, como a gente chama, né, um sacolejo, porque eu fui muito maltratado no aeroporto, né? Assim, Por quê? fui levado para interrogatório pela polícia, fui levado para investigação. Acharam que eu era alguma espécie de pessoa tentando entrar ilegalmente na Europa para migrar. Eu deixei muito claro lá que nem se o próprio Olaf Scholz me oferecesse uma mansão no centro de Berlim, eu moraria na Alemanha ou em qualquer lugar acima dos Pirineus, que é um lugar que eu não tenho muita afinidade, digamos assim, cultural, vamos dizer assim, né? Para mim, depois da Catalunha só existe um grande mar que eu não pretendo pisar, né? E aí ele volta a existir de novo na Bósnia e continua pela Rússia e o Cáucaso, né? Aquela área da Europa ali eu não gosto nem de estar, e também porque eu não sou bem-vindo nela, né? Então, assim, foi Mas você muito, foi foi muito recebido complicado. desta maneira por ser Aham. muçulmano ou porque tinha uma informação de que você estava indo para a flotilha? Não tinha informação de que eu estava indo para a flotilha. Eu acho que era um mix de ser muçulmano e ser brasileiro, né? Ser latino e ser muçulmano é você colocar duas camadas aí de discriminação nas suas costas. Então, eu tive que ligar para ser liberado para as pessoas que iam me receber em Barcelona, fizeram uma investigação totalmente desnecessária, né? Queriam saber quanto de dinheiro eu tinha, se eu tinha casa própria, se eu tinha trabalho, uma investigação muito chata, muito tediosa, né? E pediram para eu ligar para as pessoas que iam me receber lá. Eu liguei, as pessoas falaram, estamos aqui no encontro. Não falaram, obviamente, sobre 100% sobre a flotilha, porque havia um medo, né, que aquilo ali fosse parte de algum estratagema israelense para impedir a chegada de membros das flotilhas, que eles realmente trabalham, principalmente com a Alemanha, que é um dos estados que mais Uhum. perseguem, né, a militância Isso. palestina na Europa hoje em dia. Então, assim, após A esse gente susto, tem né, visto, a aham, violência da polícia alemã nos protestos brutal. ou nas manifestações pró-Palestina, um negócio assim, são nazistas, É, né, Mansur? São nazistas. isso que eu temia. Então, assim, me trataram de uma forma extremamente ruim e eu deixei todo o tempo claro que eu não queria nem estar ali na Alemanha, né? A única coisa, o único motivo que me fez estar ali, né, foi porque era o único voo que tinha disponível na Lufthansa. Eu não gosto de viajar passando por Europa, não faço nem questão, né? Mas, enfim, no fim das contas acabaram me liberando, né? Eu não tinha nada de legal, não tinha Uhum. nada pesando contra Perfeito. mim. Mas assim, foi mais uma recordação de por que eu não gosto daquele Uhum. lugar, né? E aí, depois a Você gente acabou. chegou lá trajando Não, eu isso que estava com você a usou roupa na de cabeça é o flotilha. gáfia? Como é que Não, fala? não, não, se chama taquia, mas eu não estava utilizando nada. Eu Tá, estava de roupa de exercício, de perfeito. calça de corrida, camisa de corrida, tênis e chapéu de sol, né, que é o que a gente usa para quando vai para flotilha. Eu podia ser Perfeito. qualquer pessoa ali indo fazer uma pescaria, voltando de algum lugar assim nesse sentido. Havia várias pessoas trajadas assim também, voltando de competições e coisas assim. Sim. Então eu Ou cheguei seja, em viram seu Barcelona e aí passaporte brasileiro, essa barba, exato, falaram, exato. esse aí é dos terroristas, né? Esse aí é exato. E aí, quando eu cheguei em Barcelona, não, aí já foi totalmente diferente. A recepção em Barcelona, como sempre, assim, Barcelona é um ponto fora da curva na Europa, é no planeta, né? Já foi uma recepção Uhum. incrível, a cidade estava toda em clima de militância palestina, todas as pessoas que eu encontrei, né? Não estou falando da flotilha, estou falando de pessoas nas ruas. Quando a gente falava que estava indo para Gaza, assim, era uma festa, todo mundo queria Uhum. saber, todo mundo perguntava, pessoas aleatórias em táxis, restaurantes. Barcelona é uma cidade militante. Barcelona é uma Uhum. cidade extremamente militante. Sempre foi, desde a Idade Média, é uma cidade extremamente militante. Sim. E eu acabei indo para lá, né? A gente passou pelo treinamento da flotilha, né? Assim, gente, a flotilha não é uma coisa que, eu quero ir, eu me inscrevo, entro num barco e vou. Não, você passa por um Uhum. treinamento, você passa por filtros, você passa por um treinamento muito, muito sério, né? Que você tem que ficar alguns dias lá Sim. treinando, né? Treinando, inclusive, não violência, treinando ser provocado e não responder, treinando vários tipos de coisa para você ver se é realmente aquilo que você quer, né? E estudando a história das outras flotilhas, vendo vídeos de coisas que aconteceram com outras pessoas que foram para a flotilha. E depois que você passa por bastante treinamento, bastante, né, locação, bastante, digamos assim, rigor, né, na seleção, você vai ou não vai, né? Tá. Então,
Então, mesmo o eu fato de acabei. você ter ido para Barcelona não era garantia de que você iria. Precisava você ser Exatamente. aprovado no treinamento. Exatamente. Você pode apresentar algum tipo de comportamento indevido, você pode apresentar algum tipo de resposta que não é boa para aquilo ali, e você pode acabar desistindo. Porque assim, Perfeito. gente, não é uma viagem de turismo. Você vai para uma viagem extremamente arriscada no meio do mar Mediterrâneo, no mar por 30 dias. Eu nunca tinha estado no mar na minha vida. Não, Perfeito. não Ah, dentro de não um tinha? veleiro indo para a faixa de Gaza. Não, não, não. Na minha vida eu só fui no mar para ir para praia, porque eu sou do Recife, né, Pernambuco. Então assim, o Sim, máximo que eu já fui para o mar foi andar de jangada de uma ilha para outra muito próxima, sim, e ficar no máximo com água no joelho, né? Porque Pernambuco é meio complicado você nadar muito além disso por causa dos tubarões. Então, sim. é uma questão que eu nunca tive. E quando eu cheguei lá, eu fui encaminhado para um veleiro de mais ou menos 5 pessoas, né, que era o Pelúxio, e eu já comecei a ter curso de marinheiro, né? O capitão, que era um capitão francês do barco, ele me ensinou a navegar. Eu fazia, em média, umas 8 horas de direção de barco por dia, sem nunca ter feito antes, mas, assim, ele tinha uma didática muito boa e me ensinou a navegar, né? Me ensinou, aprendi a navegar, Uau. utilizar a bússola, utilizar tudo, puxar vela, subir vela, Uhum. jogar os fenders, steerings e aquela rotina de barco, né? A primeira semana foi extremamente massacrante em todos os sentidos, porque a gente trabalhava muito para fazer as coisas acontecerem. Eu só estou falando isso não é para as pessoas ficarem, ai, nossa, peninha, ou que viagem de Odisseu, não. Mas é que, Uhum. assim, me revoltou muito, muito, muito as críticas à flotilha de que era um barco de selfie, era um barco de, como é que se diz, de ativistas que estavam se divertindo. Não, a gente trabalhava muitas horas por dia, dormia muito Sim. mal e pouco, se alimentava quando dava. Então era uma coisa Uhum. que assim, eu perdi na viagem por volta de quase 10 quilos. Então, assim, não foi uma coisa simples, é uma viagem que puxa muito de você. E logo na Uhum. saída de Barcelona teve uma tempestade. Então imagina você se Isso. lançar no mar, num barquinho pequeno, e o seu bem-vindo ser uma tempestade. Foi tão forte que a gente teve que voltar, né, e Isso. partir no dia seguinte. O Mansur, no Então, seu barco assim, eram quantas é, pessoas? foi uma, uhum, Quantas pessoas cinco no seu barco? pessoas, 5 pessoas. 5 pessoas, no Al- início, 5 pessoas. Alguma brasileira ou brasileiro ou não? Tinha um brasileiro comigo. Só eu e mais outro Ah, brasileiro, o resto eram estrangeiros. tá. Então eu E como é passava que o dia foi a falando dinâmica com essa turma, Mansur? muito boa, a gente era muito cooperativo. O clima de flotilha é sempre um clima de família, né? Todo mundo cuida muito bem um do outro, as pessoas se apoiam, tanto física quanto emocionalmente, né? Compartilham histórias e todo mundo tá ali por um objetivo. E são pessoas de partes do mundo diferentes, de visões de mundo diferentes, de religiões diferentes, ou ausência delas. Então, assim, é uma convivência que é desafiadora, né? Não é uma convivência que, digamos, porque a gente tem que virar família sem nunca ter crescido junto, com pessoas com idade já bem adiantada, não era um grupo de adolescentes. Você tem a gente tinha nosso barco um veterano de flotilhas e da militância palestina de 75 anos, famosíssimo, Frank Romano, que era o administrador do próprio Handala, né, que foi preso. O cara tinha saído há 3 meses da prisão em Israel e voltou de novo, entendeu? Sim. Era uma figura incrível, né? E tínhamos outras pessoas também ali. Então eu passava o dia falando em todas as línguas que eu conheço, né? E isso era bastante desafiador. Com um eu falava em árabe, outro eu falava em inglês, outro eu falava em português, outro eu falava em espanhol, né? Então a gente tinha isso. E aí fomos para Minorca, né? Paramos em Minorca para abastecer e mais uma vez o carinho da população. A despedida de Barcelona já foi uma festa imensa, né? Gigantesca. Você Aham. tem os vídeos da despedida de Barcelona, foi aquela coisa Eu de vi. louco, né? Uma despedida gigantesca, o povo assim vibrando. Foram 2 dias, né? Uma noite de despedida e uma manhã imensa de despedida. E aí depois a gente foi para a ilha de Minorca, né? Nas Baleares, na Espanha, e aí ficamos lá atracados, né, para fazer alguns abastecimentos e reparos e coisas nesse sentido, de algumas peças. E de Minorca a gente seguiu para Tunis, na África. E foi uma viagem Hum. extremamente longa. Quando você está no mar, você não. Assim, é uma coisa incrível. As paisagens são extremamente bonitas, mas as condições são muito complicadas, porque você não tem mais acesso à higiene que você tinha. Você não toma um banho, você não dorme direito, graças a Deus, eu fui uma das poucas pessoas que não teve enjoo, né? Eu acho que o Ah, você sangue não teve português enjoo? ajudou. Não tive, Não. nenhum dia.
Eu acho que o sangue português ajudou. O sangue de descobrimentos ajudou. E eu acabei, né, resistindo bastante, né, ali. Mas cheguei em Tunis arrasado, né, assim, em questões de saúde, em questões de... Me queimei bastante, fiquei com queimaduras muito fortes por causa do sol, muitas horas trabalhando no sol, né. Fiquei com o lábio, que era uma coisa terrível. Mas a gente acabou chegando lá, né. Opa, Mauro, tá me ouvindo? Eu acho que desconectou de novo. A luz onde ele tá e pediu para eu continuar. Eu vou continuar então, gente, com vocês aqui o programa até a finalização da narração, tá bom? Então, assim, em seguida a gente partiu para a Tunísia, né? Passamos uns 3 dias, por volta de 3 dias na Tunísia, entre barco e voltar para a terra para comprar mantimentos, para fazer reparos e coisas nesse sentido. A recepção do povo tunisiano foi, assim, fora de série. Nós estivemos lá e vimos, né, uma cidade focada em vários aspectos sobre a causa palestina. Éramos recebidos de forma estonteante, assim, de tirar o fôlego pelo povo de Tunis, né? Mas foi também onde tivemos nosso primeiro ataque israelense ao barco Family, ataque que eu testemunhei com meus olhos. Eu vi o drone chegando, eu vi a explosão, eu vi a queda da carga explosiva, né? Que depois a propaganda sionista disse que foi um cigarro que havia explodido, pelo amor de Deus. Eu mesmo vi, eu estava lá, eu fiz o primeiro vídeo de frente com o meu celular, vocês viram que eu estava falando em português, enfim. E foi ali um choque de realidade, né, sobre o que estavam planejando fazer com a gente, tipo assim, ó, se vocês avançarem, vai ser isso que vocês vão experimentar doravante. E a gente mesmo assim, a gente avançou, né? E fomos e seguimos, mesmo aos trancos e barrancos. E depois a gente acabou tendo que sair do porto de Bussaíde por causa disso, não sem antes ter uma manifestação tão grande, e isso vai sair depois num documentário que a gente quer fazer sobre a viagem, que o povo tunisiano simplesmente entrou na água e ficou na praia com água pela cintura, pelo joelho, porque a praia não cabia tanta gente na manifestação. Era muita gente na orla esperando para a despedida da flotilha. Muita gente. Até para nós, que éramos integrantes da flotilha, para conseguir acesso ao cais de onde sairiam nossos barcos, demorou horas, no plural, muitas horas, devido à logística de administrar a multidão tão grande, né? Então a gente acabou saindo de Tunis, depois nós fomos para a cidade de Bizerte, né, que fica um pouco mais ali do lado argelino, né, da Tunísia, em direção, aliás, do lado líbio, né, em direção ali à Líbia. Ficamos em Bizerte, né, por alguns dias, 2, 3 dias também, entre, né, embarcados e em terra, né, para poder dar conta de todas as questões de reparos, né. Muitos barcos quebraram, o meu barco quebrou, eu tive que mudar de barco, fui acolhido por uma tripulação maior, né. Não tivemos ocorrências de mais ataques, além dos ataques dos 3 que tivemos em Port Abu Said, não tivemos ataques com drones em Bizerte. E depois de Bizerte, seguimos em direção à Sicília, né. Mais uma vez, mix de tudo, de viagem com relação a tempo, a clima, barcos que tinham que ser abandonados por causa de condições mecânicas e tripulação, recebemos mais apoio na Sicília, né? E em seguida fomos para Creta, onde acabou acontecendo perto da Grécia a pior noite da viagem, que foram 14 bombardeios, né? Que acabaram danificando seriamente alguns barcos, né? Derrubando mastros, né? E eu estava lá, eu escutei as bombas caíram muito perto de mim, né? Eram as bombas de choque. Alguns drones lançavam substâncias químicas que prejudicavam, né, os tripulantes. Eram bombas com líquidos que eles eram, assim, causavam irritação na pele muito forte. E fomos bombardeados a noite inteira, né? De 20 em 20 minutos caía um dispositivo, um projétil, explodia, caía num barco, danificava o barco. E aquilo ali foi uma noite terrível, de modo que o governo italiano, a Espanha, a Turquia, né, e até a própria Grécia acabou enviando escolta para que pudéssemos terminar, né, aquele trecho da viagem rumo a Gaza, porque havia medo realmente de mísseis depois, né, para que barcos da flotilha fossem afundados. Então, éramos ameaçados constantemente, né, na mídia principalmente, por declarações de políticos israelenses, e a narrativa sempre mudava, né?
Uma hora nós éramos o barco da selfie, dos hippies, dos ativistas que não sabem de nada, que são isso e aquilo outro. Na outra hora nós já éramos os perigosos ativistas do Hamas, que foram enviados pelo Hamas e coisas assim. E a situação, a narrativa que eles colocavam cambiava, mudava como a maré, né? E a gente todo dia tinha perspectivas novas, né? As reuniões eram constantes entre os barcos online que eram feitas, entre os capitães, entre os tripulantes, né? 500 pessoas, né, rumando, e a gente sempre discutia, não, ó, será pelo clima político talvez a gente consiga chegar em Gaza já no dia seguinte, não, a gente não vai. E até 24 horas antes da interceptação, a perspectiva que a gente tinha é de que iríamos realmente conseguir chegar na faixa de Gaza, né, e entregar as ajudas humanitárias, abrir o corredor humanitário, que era o maior objetivo, e depois seguir para o porto amigo mais próximo para poder voltar para o Brasil. Todos nós tínhamos passagem, né, de avião para voltar, com passagens, aquelas passagens flexíveis que você pode trocar, que você pode fazer tudo. Todo mundo já estava bem preparado para isso, né, para descer ali no Líbano, no Chipre, enfim, a quantidade de barcos que fosse permitido em cada porto, ou rumar para cima, para a Turquia, né, onde tem o aeroporto de Istambul, e a gente podia voltar de avião para casa, ou para a Grécia, enfim, o que não faltava era locais de onde a gente podia retornar para casa. Quando, numa noite que estávamos preparando para chegar em Gaza, faltava algumas horas, cerca de 8 horas para chegarmos em Gaza, né, recebemos o sinal de que havia uma frota israelense vindo a todo vapor na nossa direção. Então, ativamos o protocolo de segurança de interceptação, né, que foi trazer toda a tripulação para o deck do barco, todo mundo com colete salva-vidas, caso eles enviassem algum torpedo, alguma coisa, e precisássemos pular, ou viesse mais algum drone carregando aparelhos, né, explosivos, ou também para receber, como a gente fez, os próprios soldados a bordo, né? Então nos reunimos no deck, levantamos as mãos quando vimos o barco militar israelense lançando água, né? Jatos de água que podiam derrubar qualquer tripulante ali e matar, né, a pessoa afogada. Mais uma vez, não estávamos perto da costa, estávamos em alto mar. Alto mar não é uma situação fácil, né? Quem já navegou pelo Mediterrâneo aqui sabe como o Mediterrâneo é imprevisível. Não tinha terra que a pessoa pudesse nadar. Se alguém caísse com um canhão daquele ali da beira do barco, seria, assim, flutuaria com colete salva-vida, mas não seria encontrado facilmente, porque é escuro, não tem luz, o colete tem uma lanterna, né, que ele brilha quando cai na água, mas aquilo aí às vezes não é suficiente, enfim. Todas as coisas, mas mesmo assim eles começaram a atirar canhões de água nos barcos, né, buscando assustar e aterrorizar os tripulantes. Começaram a fazer anúncios com megafones em inglês e espanhol, né, para que parássemos. Paramos. Nossa instrução é nunca escalar a violência com soldados israelenses. Nós temos essas instruções, tá, gente? De deixar eles revistarem tudo, de fazerem tudo, né, e não reagir. Essa é a nossa instrução dentro da flotilha. E acabou que eles entraram no barco, abordaram, né, entraram no barco, saíram quebrando as câmeras de segurança, quebrando as antenas de transmissão, apontando armas de grosso calibre para todos os tripulantes com lanternas, uma coisa totalmente desnecessária, né? Ali todos nós já tínhamos avisado, nunca que iria acontecer qualquer retaliação da nossa parte, né? Mas eles precisam fazer isso. E aí, né, concordamos em como é que se diz, em revistar todo o barco, e eles simplesmente apontaram, né, suas armas e ordenaram que fôssemos enfiados, né, em certas câmaras, cômodos que haviam dentro dos barcos, né? Então, no espaço de mais ou menos uma cama de casal, éramos enfiados 6 pessoas, uma amontoada em cima da outra ali, e guardas armados ficavam, né, ali apontando, né, prontos para que não saíssemos do lugar, enquanto eles assumiam o controle do barco e nos direcionavam para o porto de Ashdod. Ou seja, é uma operação de sequestro, né? Tá Nós me ouvindo? não estávamos... Pode falar, Mauro. Tá, não. Primeiro... Não estou te ouvindo. Seu microfone está desligado. Não, tá ligado. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele tá ligado. Ainda não tô te ouvindo. Peraí, deixa eu ver. Tá me ouvindo agora? Agora não tô te ouvindo ainda, Mauro. Não tá me ouvindo. Ok. Não tem... Tá bom, eu espero. Só tô vendo seus gestos. Ok. Agora? Ok, não? Não?
Agora, Ainda não? não. Você só Ok. não tô te ouvindo. Vou mudar aqui. Ainda não te escuto. Deixa eu ver agora. Quando você me escutar. Se você quiser, eu continuo, mas eu não tô te escutando. Agora você está me ouvindo? Não? Não tô te Não. escutando nada. Então eu vou Então, continuar. vai Eu vou continuar e, enfim, se eu escutar tua voz de alguma coisa, eu te aviso. Então, nos colocaram dentro dessas câmaras que tinham dentro do barco, né, que eram quartos que, assim, eram utilizados por um número pequeno de pessoas, porque eram quentes, né, e as pessoas preferiam dormir num lugar mais fresco acima do convés, mas enfiaram a gente ali e passamos 24 horas sem comida e sem bebida, né, sem comer e sem beber nada. Nosso barco abarrotado de comida, tanto para ajuda humanitária quanto, né, para o próprio sustento dos tripulantes no mar, né? Tinha comida, água suficiente para todo mundo, água doce para beber, remédios, todo mundo tinha kit de remédios próprios, né, que haviam trazido e toda a estrutura para a continuação da viagem, combustível, enfim, tudo certo. Mas fomos roubados, né, assaltados, e foi nos oferecida água que os soldados israelenses haviam trazido para que pudéssemos ser fotografados e filmados recebendo a água deles. Então eles deixaram a gente com sede, né, no calor, enfiados incômodos com pouca ventilação, para que pudéssemos, digamos assim, entrar no jogo deles, que era basicamente, ó, a gente vai se filmar aqui te dando água, depois tirar uma foto e dizer que vocês foram resgatados. Eles fizeram isso da última vez, na última flotilha, e todo mundo recusou a receber a água, né, que eles tinham trazido, por causa disso, e para não cooperar com a propaganda deles. Mas eles ainda assim continuavam a dizer, não, fiquem tranquilos que a gente não vai fotografar, mas com as câmeras, né, ali apontadas tanto nos seus equipamentos militares, né, quanto em outros lugares que eles haviam feito. E fizeram uma bagunça no barco, sujaram o barco inteiro, abriram as malas, enfiaram todos os nossos pertences na cozinha, fizeram uma pilha, né, de coisas misturadas, deram 5 minutos para a gente pegar o que a gente quisesse dali, daquele meio, e no fim a gente não conseguiu manter nada, porque o que a gente conseguiu pegar dos nossos pertences pessoais, eles afanaram, né, confiscaram e ficaram com aliança de pessoas, roubaram tudo, né? Algumas pessoas em menções anteriores foram roubados cartões de crédito, tudo que vocês imaginarem. É um exército de ladrões, essa é a realidade, tá, gente? Roubaram os membros da flotilha de tudo, todos os seus pertences que puderam, né? Roubaram. Algumas pessoas ainda conseguiram manter 10% de algumas coisas em sacolas e coisas rápidas, mas o resto foi tudo afanado, toda a ajuda que foi trazida para Gaza, inclusive os barcos, né, que eram as coisas de maior valor que tinham ali. E quando chegamos em terra, né, depois de passar 24 horas sem comer e sem beber, a gente chegou em terra e a gente foi obrigado, né, pelos soldados a sair dos barcos e subir no cais. Quando a gente subia no cais, já tinha uma tropa de homens encapuzados espancando as pessoas que subiam, né? Algumas pessoas, elas eram espancadas mais fortes, jogadas, né? Teve um membro idoso da nossa equipe que levou socos, de 75 anos, tá, gente? Levou socos. No meu caso, eles só torceram meu braço para trás e me mandaram andar, eu andei. Ninguém estava se recusando a cooperar, as pessoas estavam fazendo fila indiana, né? Para sair dos barcos e ir para a terra, mas mesmo assim elas eram espancadas, agredidas e eram agrupadas, né? E aí a gente percebeu que eles estavam fazendo isso por turnos, como eram muitas pessoas, desde de manhã haviam chegado pessoas lá e passado por aquilo. A minha equipe em especial, né, o meu grupo, tanto das pessoas que estavam comigo no barco, quanto de outros barcos que haviam chegado naquele horário, tinham chegado na noite, né? Mas haviam pessoas que tinham chegado ali no calor do meio-dia. Então ficaram ali horas no sol, né, num lugar imundo do porto, né, de Ashdod, em completo estado de submissão, cercado por armas, cachorros, né? Mas com ordens de que se levantassem a cabeça eram agredidos, né? Ameaçados com teasers, ameaçados com todo tipo de coisa, mesmo estando totalmente desarmados. Eles haviam revistado todo mundo em todas as formas, e ninguém ali tinha condições de reagir com absolutamente nada. Até que quando a gente estava lá, a criatura do Itamar Ben-Gvir apareceu, né? Eu estava naquele momento quando o Itamar Ben-Gvir apareceu e começou a insultar as pessoas da flotilha,
né? Ele se sentiu muito confiante com pessoas ali amarradas ou jogadas ao chão, né? Depois de passarem por sessões de agressão, e começou a xingar, né, as pessoas ali, chamar de terroristas e dizer que queríamos matar bebês judeus. Essa foi a frase que ele disse. Vocês estão aqui para matar bebês judeus. E era isso que ele falava. Falava para judeus, inclusive, porque alguns membros da flotilha eram judeus, né? Judeus americanos, judeus de outros lugares que são antisionistas e estavam lá, né? Mas assim, no estado de total propaganda, de extermínio e limpeza étnica de Israel, é totalmente normal, né, que o ministro da Defesa vá no meio de ativistas e diga que eles estavam lá para matar bebês judeus, né? Essa era a missão nossa, era entrar em Israel, segundo Itamar Ben-Gvir, suas próprias palavras, e assassinar crianças judias, segundo ele disse. Só que assim, quando ele abriu a boca também, o pessoal já estava por aqui e começou a responder de volta, né? Free Palestine, Palestina Hurra em árabe, todo mundo começou a gritar em uníssono e ele teve que cortar seu vídeo e sair, né? Ali, né? E começou a se filmar e falar, mas deu para perceber que o vídeo foi cortado porque havia um furor ali de gente que começou a bradar em coro, né? Palavras de ordem e cânticos, né, de Free Palestine. Mansur, só você não está me ouvindo, pode sair e voltar? Sim, eu vou tentar sair e voltar aqui da transmissão, e aí eu volto e vejo se já normalizou, tá bom? Um momento só. Perfeito. Ok. Vamos voltar já com o nosso querido Mansur. De fato, só ele. Gente, é o seguinte, apagão, né? Acabou a luz aqui. Simplesmente acabou a luz aqui. E nada como entrevistar um especialista, alguém que tem o seu próprio canal, e continuou tocando, né? Continuou tocando o barco. Se fosse uma pessoa sem maior experiência, teria parado. Tal. Foi ótimo que ele continuou. Está aqui nosso Mansur Peixoto de volta. Pronto, me ouve agora? Agora eu te escuto. Tá bom. Estava comentando aqui, nada como entrevistar alguém com experiência em mídia, porque eu saí do ar, teve um apagão aqui, não para, apagão aqui no Brasil, um atrás do outro. E aí você tocou o barco, né? Bom, por sinal, um trocadilho. Literalmente. Para quem estava na flotilha, foi fazendo. Trocadilhos com barco, eu tô escutando isso direto. A gente tá no mesmo barco. Mas foi voluntário esse, tá? Ó, deixa eu te colocar algumas perguntas, duas Pode antes falar. de. Aí a gente já volta para a situação lá no sequestro de vocês em Israel. A França e o Celo. Mansur, os ataques de Israel diminuíram com a presença dos barcos italiano e espanhol? E o Celo pergunta: afinal de contas, essa escolta de Israel, Turquia e Itália serviu para alguma coisa para vocês? Israel não mandou escolta, eles mandaram barcos para nos interceptar e sequestrar. Eu falei Israel, desculpa. Falou. Espanha, Itália e Turquia, perdão. O barco espanhol não chegou a entrar, né, pelo menos na hora que eu estava, ele não chegou. Eu cheguei a ver, né, pessoalmente, barcos do Crescente Vermelho, da Turquia e da Itália. Então, assim, logo depois da noite dos 14 bombardeios, recebemos esses barcos de auxílio e tivemos noites, assim, tranquilas, né? Quando eu falo tranquilas, eu não falo noites nas quais eu dormi tranquilamente, até porque meu trabalho era vistoriar drones de madrugada quando eu não estava dirigindo o barco, nos turnos que eu tinha. Mas, assim, foram noites que eu observava o céu e a gente não tinha nenhuma ameaça de drone para acordar todo mundo, né? Para fazer todo o procedimento de segurança. Então, foram noites mais tranquilas. Então, sim, né, a presença daqueles barcos meio que, vamos dizer que intimidou os israelenses para fazer alguma coisa ali na frente de todos, né? E eram barcos armados, né? Então, assim, eles poderiam reagir contra os drones em caso de necessidade ou resgatar, né, a nossa tripulação em caso de queda. Mas então, eles saíram, assim, né? Eles saem do momento. Em que momento eles abandonam vocês? Eles abandonam a gente em algumas milhas, né? Se eu não me engano, é que faz já um tempo, mas eu creio que por volta de 100, 120 milhas da costa de Gaza, eles nos deixaram e continuamos sozinhos. Perfeito. Tá bom. Ó, alguns comentários mais. A Elizabeth Belísio. A Samlu. Não, lê para mim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sim, isso. Ok. Que Allah recompense seu esforço pelos irmãos palestinos, diz a Elizabeth Belísio. O Rob diz, o História Islâmica, até coloquei aqui embaixo o nome do Mansur, tá?
o História Islâmica, que é o canal que ele mantém no YouTube, dessa pessoa iluminada, que é o Mansur Peixoto, desmistificou, olha só, desmistificou minha visão sobre o islamismo e os povos árabes, que foi moldada pela visão preconceituosa e racista do Ocidente. Tá aí, História Islâmica volta... até já teve, você colocou um vídeo recentemente no ar, mas voltará à programação normal, imagino. Você já conta, Silvana, camarada Silvana Danley, que alegria vê-lo de volta, Mansur. Acompanhei vocês todos desde a partida da Tunísia até o regresso ao país. Vocês traçaram o mais novo capítulo épico na história da humanidade. A luta continua, tamo junto. Esquerda socialista, todo o amor fraterno que houver nessa vida para você, Mansur, e nossos irmãos palestinos. Parabéns aos professores, hoje é dia dos professores e professoras, não seríamos nada sem elas para nos iluminar. A Franci pergunta, vocês ficaram sabendo da greve geral na Itália durante a navegação? Sim, a gente soube, muita coisa a gente soube depois, tá, gente? Porque não tínhamos contato com o mundo quando fomos sequestrados, mas depois a gente soube, a gente pôde ver vídeos e a gente teve, assim, aquilo ali deu uma coragem enorme pra gente continuar, né? A gente recebeu o apoio do mundo e aconteceram protestos até em São Paulo, no mundo inteiro. Então, assim, depois de nos sequestrarem, né? Fomos levados para certos... Uma observação sobre o sequestro. A Mariana veio aqui, tá, Mansur? A Mariana Conte esteve aqui ontem, anteontem, acho. Sim. E aí, porque fica visível naquele vídeo, você estava falando do Itamar Ben-Gvir, que há uma reação, né? Que vocês começam a gritar Free Palestine e aí o vídeo simplesmente para, né? Ele vai lá mostrando e o vídeo simplesmente para. E me parece, Mansur, que ali, de certa maneira, foi até uma desobediência aos protocolos de segurança, porque vocês estavam entalados aqui, né? A coisa da reação do gritar Free Palestine em inglês, em árabe, foi uma reação espontânea, né? Não teve coordenação, né? Exato, a gente não esperava que o próprio Itamar Ben-Gvir iria aparecer ali, entendeu? Tá. Com os guardas a gente não gritava Free Palestine, a gente não falava nada durante a interceptação, era simplesmente yes sir, sim, vamos fazer, vamos ir lá. Ninguém estava ali para brigar, gente, a gente não tem arma, a gente não tem... Era uma missão de ajuda humanitária não agressiva, treinada no método de Mahatma Gandhi, literalmente a gente estudou a Satyagraha, entendeu? Então, assim, esse era nosso objetivo. Mas aí chegamos lá, vimos a criatura ali. Podia ser Ben-Gvir, podia ser Netanyahu. Então, assim, tinha pessoas que perderam amigos em Gaza. Tinham pessoas que nem eu, passamos 2 anos vendo crianças mortas por ordens daquele monstro, né? Então, assim, a emoção foi muito difícil de controlar e várias pessoas se levantaram e começaram a gritar de volta, principalmente porque ele não passou por ali. Ele não estava de longe observando. Ele começou a insultar, ele estava diante de nós, insultando. Eu fiquei por volta de 8 metros de distância de Itamar Ben-Gvir, né? E ele começou a insultar. Então ali era a própria figura, digamos, do próprio demônio, né? Ali dentro daquele contexto. E é isso, né? E aí, por favor, prossegue então. Ali, a partir daquele momento no porto, tem o Itamar Ben-Gvir, a reação de vocês, e o que acontece a partir dali? Depois daquela reação, fomos levados, né, para um centro de triagem montado às pressas, né, que foi colocado ali. Israel não tinha capacidade logística para receber aquele tanto de pessoas, então era uma multidão de mesas de plástico com oficiais completamente desnorteados. E ali a gente já começou a sofrer racismo, né? Quem era de origem árabe apanhava mais, era insultado. Eu escutei, né, várias mulheres sendo xingadas de palavras, enfim, de baixo calão em árabe, que eram as únicas que os soldados que falavam hebraico conheciam, né? Que eram os insultos que eles usam contra as mulheres palestinas. E também ali começou o roubo, né? Abrir nossas bolsas e tirar tudo. Então pegaram meu Alcorão, pegaram outros livros que eu tinha levado de história para ler no caminho, pegaram todas as coisas e deixaram a gente depenados, né? Rasgaram nossos sapatos com tesouras, depois roubaram nossos sapatos, e enfim, e ficamos com a roupa do corpo, e até que também tiraram a roupa do corpo e deram pra gente roupas de prisão muito apertadas no meu caso. Imagina, eu sou um homem de 1,80 m de altura, 1,82 m quase, assim, bem alto, largo, e me deram roupas tamanho S, P, né, no caso, para usar sapato tamanho 39 para um homem que calça 45.
era isso ou pisar na pedra, né? Pisar no meio de detrito, ficar pisando naquilo ali, né? E nos colocaram em camburões, né? Que eram veículos que eu nunca tinha visto, que eles não tinham janelas, eles eram como se fossem vagões de trens velhos, misturado com ônibus, era uma coisa muito estranha. E saía ar quente dentro deles. Então, a noite já estava quente, com ar quente, muitas pessoas passavam mal, tinham algumas pessoas vendadas, mas todas com enforca-gatos na mão. E eu me lembro que já começou os questionamentos se eu era árabe. E eu falo árabe, né? E eu respondi, não sou brasileiro, sou muçulmano, claro, né? E aí teve um guarda que até pediu para eu recitar o Corão para ele, para saber se eu era muçulmano mesmo. Não sei qual a necessidade daquilo ali, mas ele fez. E via outros insultos, né? Tinha alguns membros da flotilha que eram deficientes físicos. Tinha um senhor com nanismo, que ele veio da Indonésia, né? E ele não falava inglês, nem falava árabe, nem falava hebraico. Então começavam a provocar ele e queriam que ele respondesse as coisas. Ele não sabia responder. Tinha um tradutor com ele durante a viagem. E quando o tradutor tentava, né, intervir, porque estava no mesmo grupo dele para tentar traduzir, eles mandavam ele calar a boca. A gente não podia conversar entre a gente, né? Se falasse, né, eles ameaçavam bater. E mesmo assim ficavam naquela aflição, questionando ele, o senhorzinho indonésio, para que ele respondesse. Ele não respondia, eles ficavam rindo, debochando do tamanho dele, né, fazendo todo tipo de coisa, né, puxando a gente como se fossem cães pelas alças, assim, sem necessidade, ninguém estava resistindo. Então, assim, foi o que acabou acontecendo, né? Eles fizeram isso tudo, né? E aí a gente começou a ficar com medo da circulação nas mãos, porque os dedos começavam a ficar gelados por causa dos enforca-gatos, que eram muito apertados. A gente tem vários casos nas prisões israelenses de palestinos que perdem a mão, porque ficam sem circulação, né? Naquela coisa eles apertam bastante. E começaram a interrogar, né, a gente. Por que você está aqui? Por que você não vai para a crise humanitária do Sudão? Por que você não vai para a crise humanitária? Como se esse argumento realmente fizesse sentido, né? Se a gente escolhe um lugar, se a gente não está em todas as crises humanitárias ao mesmo tempo, como uma espécie de divindade, então a gente tem que deixar a Palestina ser assassinada, né? Eles são desse jeito. E eu percebi que é uma sociedade de bastante lavagem cerebral. E aí... Agora, a descrição que você faz, Mansur, é que vocês passaram pelo DOI-CODE, né? Exatamente. Exatamente isso. E aí depois colocaram a gente nessas câmaras. Algumas pessoas que estavam lá comigo estavam vendadas, né? E com os enforca-gatos. Alguns senhores de idade estavam passando mal por causa do calor. A gente começou a bater na porta, pedir por água. Tinha um dos soldados, assim, ele deu uma garrafa meio bebida, assim, com um pouco de água no fundo, jogou, assim, dentro da cela. E um senhor que estava passando mal, ele era um italiano, ele falou, tem 26 pessoas aqui. E ele simplesmente foi ignorado. A gente pegou e deu a água para quem estava precisando mais, e ninguém bebeu. E depois fomos conduzidos nesse estado, né, amarrados por horas. E eu acabei desfalecendo, eu estava muito cansado, né? Nossa. E eu simplesmente desfaleci, caí. E quando eu cheguei num ponto onde parou, eu achei que a gente estava num porta-aviões, não sei porquê, porque o chão estava balançando muito, né? Por causa do efeito, né? De passar tantos dias no mar e você simplesmente ser colocado em terra daquele jeito. E eu acordei tonto, né? Bastante tonto. E fui colocado numa cela, né? Era como uma espécie de uma jaula aberta ao ar livre com outras pessoas, né? Que estavam lá. E ali a gente encontrou outros membros da flotilha da nossa equipe, brasileiros também. Aí foi uma emoção, a gente se abraçava e tal. Todo mundo cheirando muito mal, né? Mas assim, todo mundo se abraçando, feliz de estar se vendo, porque a gente não sabia o paradeiro das pessoas. Lá estava o neto do Nelson Mandela e outras figuras. A gente pôde se abraçar, né, e se ver. E aí a gente era conduzido, mais uma vez, para filas onde tiravam toda a roupa que a gente tinha e davam uma nova roupa de prisão. E eu me lembro que eu falei para o guarda que estava me dando a roupa, eu falei, se eu não tenho uma roupa do meu tamanho, porque isso aqui é muito apertado, está apertando minha circulação. E ele simplesmente falou, é a única que tinha. E tinha lá, realmente, bastante roupa do tamanho certo lá, mas o que eles podiam fazer para fazer qualquer tipo de desconforto e tortura, eles faziam, né? Não estavam nem aí. E aí a gente marchou para uma cela. Eu já estava há muito tempo sem beber água, a cabeça já doía, era muito tempo sem beber água, perdi muito líquido, muito desidratado.
E aí eu acabei entrando na cela, e na cela tinha uma privadinha, né, e uma torneira na parede. Essa era toda a água que a gente tinha acesso, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi me baixar naquela torneirinha, botar a mão e começar a beber água. E era a única água que a gente teve durante todo o período dentro de Kids Yacht, né? Era a água que tinha da torneira. Quando a gente chegou, eles davam um pão de caixa que tinha lá, que era a refeição que a gente fazia, com legumes aleatórios, pedaços de pimentão, pedaços de pepino num prato de plástico. E a gente comia isso. Muitas pessoas começaram a fazer greve de fome, tanto em protesto quanto por uma questão de temer, né, ser envenenado também ali. Tinha muita gente que tinha medo de ser envenenado também. Outras pessoas, por diversos motivos, não comiam. Eu me alimentei do que eu podia para continuar com as costas retas, né? Digamos, como a gente fala. O básico para não, enfim, desfalecer. Eu não estava preparado para fazer greve de fome, né? Mas ali, naquela primeira noite, já começaram as primeiras formas de violência, né? Pessoas eram agredidas, acordavam a gente de 2 em 2 horas, né? Para causar confusão mental. Colocaram um telão no corredor que ninguém conseguia assistir a todo momento, mas que quando a gente passava para troca de cela, a gente via. Eram imagens de soldados israelenses mortos no 7 de outubro. Eu acho que eles achavam que aquilo ali, de alguma forma, iria convencer alguém. E colocavam uma música depressiva num volume muito alto, de modo que muitas pessoas ficaram extremamente incomodadas com aquilo. Eu já tinha ouvido falar sobre esse tipo de tortura num estudo que eu fiz sobre Guantánamo, né, que eles colocavam música para torturar as pessoas, para causar emoções de depressão. Então era uma mesma nota repetida muito alta em altos falantes por muito tempo. Era muito estranho aquilo ali, né? E assim, como muitas pessoas na flotilha, elas né, por 500 pessoas, obviamente que tinha várias pessoas ali com condições médicas que necessitavam, né, de remédios, e que tinham trazido seus remédios, pessoas que tinham diabetes, pessoas que tinham problema com asma, pessoas que tinham... E a gente tinha um acompanhamento de um barco hospital com um barco ambulância junto com a gente. Inclusive, pessoalmente, esses barcos vinham nos visitar para saber se alguém tinha, durante a viagem, precisava de algum resgate para ser levado para a terra ou para executar algum procedimento cirúrgico. Então, assim, ninguém foi para a flotilha despreparado para nada. Só que uma coisa é quando você está no meio do mar e você tem aquele acompanhamento. Outra coisa é quando roubam tudo que você tem. Então, na nossa cela tinha um senhor de idade líbio que começou a passar mal porque ele não conseguia respirar direito, o lugar é extremamente abafado, né? A gente está falando de uma prisão no deserto, né, do Negev. Ele começou a passar mal, a perder o ar, a pedir por ar, e a gente começou a bater na porta da cela, que não era aquelas portas de grade, né? Era a porta fechada mesmo, aquelas portas azuis fechadas. A gente batia, pedia ajuda para os guardas, e que o senhor estava desfalecendo. Ele simplesmente olhou para a cara da gente e falou: ele está bem. E o senhor lá, assim, sufocando, e a gente abanando, e ele passando mal. Tinha alguns médicos também que tinham sido sequestrados em outras celas, ouviram a gritaria e começaram a falar para a gente tentar colocar o rosto dele perto da passagem de ar, para ver se ele conseguiria respirar. E foi uma noite de sufoco, né? Todo mundo gritando por ajuda, até que uma pessoa de outra cela falou que tinha conseguido entrar com uma bombinha, porque ele também era asmático. O guarda foi, tomou a bombinha do outro cara e levou embora, né? E o senhor ficou lá. E da mesma forma, pessoas que eram diabéticas passaram 4, 5 dias sem acesso à insulina, né? Eles chegavam lá filmando, dando aspirina para as pessoas. Imagina você dar uma aspirina para um diabético, coisas desse nível, né? Teve outras pessoas, assim, cada pessoa teve sua experiência, né? Eu não posso falar de tudo que aconteceu, porque eu não sou todas as pessoas. Eu estou falando do que eu presenciei, né, e outras coisas que eu ouvi de outras pessoas que eu tive contato depois da libertação, né, do sequestro. Então, outras pessoas eram chamadas de macaco, jogavam banana, coisas assim baixíssimas, né? Era horrível. E os guardas, eles se sentiam ótimos fazendo isso. Entravam com armas, com laser, né? Apontavam pra gente, diziam que iam atirar, com cães. Uma coisa totalmente sem necessidade, todos nós sentados ali, né? O que a gente viu aqui na América Latina durante o ciclo das ditaduras, né? O que você observou, né? O que se viu em
Guantánamo se viu e se vê ainda hoje, né? É o que vocês presenciaram, que vocês foram alvo lá em Israel, no Estado nazi sionista de Israel. Mansur, quando é que vocês entendem que vão ser expulsos e que iriam voltar? A gente, assim, hoje a gente fala, ó, foi 7 dias de cárcere, mas ali dentro parece uma eternidade, né? Você não tem acesso a relógio, você não sabe que horas do dia são. As horas passam como uma eternidade dentro daquilo ali. E teve gente que foi enviado para confinamento solitário, que foi ainda pior, né? Então, assim, tivemos acesso a alguns membros da Embaixada Brasileira em Tel Aviv que foram nos visitar lá, não era cônsul, a gente não tem embaixador lá, mas foram membros da Embaixada Brasileira que trouxeram algumas notícias de casa, né? E falaram, aconselharam sobre procedimentos legais, né, que poderiam ser feitos, né? Depois fomos levados, alguns de nós, para interrogatório, principalmente o Tiago, né? Ele passou por bastante coisa, né? Por ser uma figura mais elevada, ele passou por mais coisa. E nós fomos levados para interrogatório para saber por que tínhamos entrado ilegalmente em Israel. Minha resposta foi bem taxativa. Eu nunca queria pisar em Israel na minha vida inteira, em qualquer território ocupado pela colônia israelense. Eu estava me dirigindo em águas internacionais para Gaza. E nem em Gaza eu cheguei, eu fui sequestrado em águas internacionais. Foi uma atividade de pirataria em curso, né? Curso autorizado pelos Estados Unidos. Então, assim, são basicamente piratas. Invadem barcos, roubam tudo, roubam os tripulantes, deixam eles sem nada, os amarram e levam para a terra. O que é isso? Pirataria. A gente não ia entrar em fronteiras israelenses, nunca, nunca. Né? Isso não era nem parte do nosso roteiro, né? Nem do nosso interesse. Né? Tínhamos barcos especiais dentro dos nossos barcos, inclusive em dinghies, para enviar ajuda para Gaza. Não ia haver um desembarque de Normandia de 500 pessoas entrando na faixa de Gaza. Nem isso iria acontecer. Tínhamos todo um procedimento de segurança para os palestinos, para nós e para as ajudas. Né? Então, assim, eles acabaram fazendo isso, né? Os dias, alguns tripulantes começaram a perder a sanidade, porque eram pessoas que às vezes tomavam remédios, outras que não recebiam visitas consulares por terem países muito alinhados com Israel. Teve um amigo nosso, né, dos Balcãs, que começou a ficar realmente a perder a paciência, falar em suicídio e em todas as coisas logo nos últimos dias, porque ele começou a ver outras pessoas da nossa delegação saindo e voltando, já com algumas notícias sobre ser libertado, e ele nada. Então, assim, isso era muito, muito grave, né? E tudo que os soldados podiam fazer para aterrorizar, eles faziam. Então, acabou acontecendo que chegou um dia que não tínhamos certeza se seríamos liberados, mas fomos enviados, né, para digamos assim, uma transferência. Entramos nos camburões que eu falei, que fomos levados para Kitzziot, né, da primeira vez. E aí começamos a especular para onde estávamos sendo levados, né? Começou a ter uma preocupação se a gente ia ser levado para a própria Tel Aviv, como foi na última vez que a flotilha foi enviada, porque as pessoas que embarcaram por Tel Aviv em companhias comerciais israelenses e eram deixadas na Europa passavam por todo tipo de vilipêndio até chegarem lá. Então, os pilotos anunciavam que estavam transportando terroristas, os outros passageiros que eram israelenses iam lá xingar, fotografar, filmar. E você não pode reagir, você tem que ficar sendo lá insultado por colonos, né, assassinos, por horas ali dentro, até chegar no seu destino. Então, havia esse receio. Mas aí, pela fresta que tinha no topo do veículo, um argelino olhou e falou que viu a palavra Aqaba. E viu alguma coisa relacionada à fronteira da Jordânia. Então a gente começou a comemorar. Pelo amor de Deus, a gente está sendo enviado para a Jordânia. Então levaram a gente para a fronteira da Jordânia. Um secretário do Ministério das Relações Exteriores jordaniano estava lá. Os ônibus para levar a gente da Jordânia já estavam prontos, né? E aí foi aquela comemoração, porque ninguém se conteve a emoção, né? De reencontrar pessoas depois de tanto tempo, de ver que estavam vivos, né? Porque a gente tinha pessoas que a gente achou genuinamente que eram executados, que foram tirados abruptamente da cela, a gente não tinha notícia e que sumiram. A gente sumiu do radar, né? A gente não tinha como saber o que aconteceu com fulano, foi tirado de noite do nada, levado amarrado, o que foi que aconteceu com o ciclano, e a gente vê aquelas pessoas ali, obviamente, debilitadas, né?
mas vendo elas ali de novo, foi aquela coisa assim. E quando cruzamos a fronteira da Jordânia, foi música até chegar no ponto das caravanas do Hajj, né? Na Jordânia tem um ponto onde se juntam as caravanas que vão para Meca, né? Os ônibus que vão levar os peregrinos, as pessoas, e foi nessa estrutura que a gente foi recebido pelas embaixadas e pelas delegações. Então foi aquela coisa assim de muito choro. A gente recebeu notícia do que tinha acontecido em Gaza com relação aos peixes, né? Que os palestinos, depois que a frota israelense tinha sido desviada para roubar nossa comida, os palestinos tinham conseguido pescar do mesmo jeito. Então foi assim, teve pessoas que desabaram no chão e choraram copiosamente por saber disso. E foi assim, aquela coisa triste. Muitas pessoas estavam tristes porque a missão de abrir o corredor humanitário não tinha acontecido, mas a pressão internacional exercida por Israel forçou a um acordo. 40 países querendo saber de seus cidadãos, o que pressionando Israel, e a mídia inteira falando sobre a flotilha. Não tanto aqui no Brasil, né? Porque, que nem eu falo, a mídia brasileira aqui, ela não é sionista, não é. Sionista é americana. A mídia brasileira é do Likud, né? Aqui, a mídia brasileira aqui fala coisas que a CNN, a BBC, a Fox News ficam coradas, né, de transmitir. A mídia brasileira é do Mossad, né? Não, assim, eu vou publicar em breve no nosso site uma resposta a um colunista do Globo que falou que foi encontrada a quantidade imensa de camisinhas nos barcos, coisas assim absurdas para tentar descredibilizar a flotilha, coisas que você não tem nem fonte em meios israelenses, nada, né? E obviamente são mentiras absurdas, mas que foram colocadas, né? Então, fora da mídia brasileira, a pressão midiática internacional foi muito forte, né? As pessoas foram realmente recebidas como heróis. E quando a gente circulava de ônibus pelas ruas de Amman só com a roupa do corpo, porque eles roubaram tudo da gente, a gente só tinha a roupa da prisão e o chinelo de prisão, os pés bem machucados, né, pelas sandálias que eles davam, que eram como se fosse um chinelo assim muito apertado de plástico que fica roçando, né, no pé. A gente circulou e fomos levados, né, por ajuda, né, das pessoas para um local para a gente poder ser hospedado, fazer uma refeição decente depois de certo Agora, tempo. deixa eu te perguntar uma coisa. O governo brasileiro não apoiou vocês, não mandou passagem, não mandou dinheiro? Não mandou nada. O pessoal da Embaixada de Amman, com seus recursos próprios, foram lá e nos ajudaram. Receberam uma autorização para pagar pelos ônibus, um ônibus no caso, né, que ia nos levar da fronteira para o lugar onde a gente estava hospedado. Alguns tripulantes que tinham mais recursos conseguiram receber dinheiro de casa para pagar por toda a hospedagem, né, de todos, e por uma generosidade incrível, né? Comprar telefone para avisar as famílias, para contatar as famílias, com um telefone comunitário que a gente saía passando de um para o outro, e começou uma vaquinha, né, para comprar as passagens de volta. Mais uma vez, pessoal, tínhamos todo o plano de viagem pronto para poder voltar, né? Mas fica complicado quando você é roubado de tudo que você tem, quando você é roubado de todos os seus bens, você é depenado, como é que você vai comprar as coisas, como é que você vai... Então, assim, quem tinha contato com família, conseguiu o telefone emprestado para pedir dinheiro, para pedir ajuda dos amigos e tal, para voltar, né? E graças a Deus, assim, já tinham fãs do História Islâmica lá na embaixada, já tinham fãs do História Islâmica lá em Amman. Sério? E vieram me encontrar lá já, né, na Jordânia, e se puseram à disposição total já. O pessoal fala que é a maçonaria do História Islâmica, que já estava lá para receber já. O Mansur está chegando aqui, vamos lá encontrar com ele. Que sensacional. E assim, sensacional a rede de apoio que a História Islâmica tem em todo lugar que a gente vai. Bem legal. Agora, é uma vergonha, né, que o governo Lula... É uma vergonha. Que não tenha dado apoio nenhum à delegação, por estar o governo Lula que mantém o envio de petróleo para Israel, envio de aço, que não rompe relações. Realmente a postura é uma vergonha para nós brasileiros. Assim, foi bem decepcionante o Lula ter ido de condenar o genocídio para falar que o Brasil não tem problema com Israel. Pelo amor de Deus, né? Como é que você não tem problema com o estado de apartheid? Se eu quiser agora que os judeus de São Paulo andem com um documento de cor diferente e fiquem fechados dentro de Higienópolis, né? Não tem problema, né? Isso não é racismo. Então, assim, os palestinos podem viver assim. São os valores do nosso país, são esses os valores do Brasil, né? Enfim. Aí esse que é o tipo de coisa, né?
Mas, assim, tivemos um tweet, né, do Lula falando sobre a flotilha. É isso. A gente acabou... Agora eu tô falando por mim. Eu entrei na mentalidade do que é menos pior, né? A gente fica imaginando se fosse no governo Bolsonaro, eles teriam enviado as balas para nos executar lá mesmo, né? Sim, então, assim... a gente acabou indo do inferno, e agora eu tô falando da minha experiência pessoal, para o paraíso, né? sim. Porque eu pude sentir 100% da recepção jordaniana por estar aclimatado ali, né? Ser um país árabe, eu já morei no mundo árabe, então Sim. eu saía nas ruas com outros membros da flotilha para comprar coisas. Assim, as pessoas não tinham nada. No primeiro dia eu andei pela cidade de pijama, porque eu tinha ganhado um pijama de doação. Eu me vesti de pijama e saí andando de pijama pela cidade para procurar um lugar para comprar uma camisa, um chinelo, uma coisa. E o povo jordaniano perguntava, né, de onde é que vocês são. A gente, somos brasileiros da flotilha. Quando a gente respondia da flotilha, acabou. Era abraço, choro, porque a Jordânia é um país que é feito de refugiados palestinos. Eu não conheci uma única pessoa que eu não conversasse que falava, olha, eu sou de Nablus, eu sou de Jerusalém, eu sou... E são gerações que vieram nas constantes Nakbas, né? Que ou nasceram na diáspora ali do lado, ou eram pessoas que tinham chegado recentemente. Então a emoção foi muito forte, né? Éramos muito bem recebidos. Passamos 2 dias, o governo jordaniano foi compreensivo com a nossa situação. Tínhamos direito a entrar e ficar lá durante 2 dias até que pudéssemos voltar para o nosso país, ou ficar, se quiséssemos, né, passar pelo processo de imigração normal mesmo, né? O embaixador do Brasil na Jordânia foi uma figura ímpar. Ele saiu, voltou com um monte de roupa feminina, masculina, dando de presente para as pessoas. Teve outro que chegou lá com produtos de higiene pessoal, porque a gente não tinha nada, a gente não tinha escova de dente, ninguém tinha nada. Fomos depenados totalmente, né? Outro chegou com outras coisas, e a gente, cueca, tinha outro que chegava lá na coisa com desodorante, e assim, o hotel virou uma grande recepção de flotilha, né? Então a gente acabou, né, ali no meu caso a gente ia foi do inferno ao paraíso ali, e enfim, 2 dias depois a gente embarcou para Brasil, passando por Doha, no Catar. Mansur, 2 questões para encerrar. Eu sei que você precisa ir, também estou esperando aqui o professor José Roberto Lopes entrar, mas 2 questões que eu acho que seriam importantes a gente saber. Primeiro, o que acontece com o História Islâmica a partir da sua volta? Segundo, que avaliação você tem? A Fabi Martins fez a pergunta aqui, eu coloco, qual sua avaliação sobre o acordo de paz que está rolando neste momento com o patrocínio de Trump? Então... Bem, o História Islâmica continua a todo vapor, né? Não sei se vocês viram, mas a gente lançou 2 documentários enquanto eu estava na flotilha, que eu já tinha deixado gravado antes de sair, né? Agora a gente vai começar a fazer os vídeos resposta a tudo que foi dito sobre a flotilha enquanto estávamos lá, difamações, né? Vai ter mais documentários sendo lançados e vamos fazer o documentário da flotilha. Eu gravei 60 vídeos durante a viagem, né? Até o momento antes da interceptação. Então, a gente vai fazer um Israel paralelo, obviamente muito mais curto, tá? Não vou obrigar ninguém a assistir 6 horas sobre a viagem da flotilha, né? Já conversei com o Thiago, já conversei com outras pessoas para participarem também nas entrevistas, né? Mas isso aí vai provavelmente ser lançado no começo do ano que vem, porque a gente precisa de tempo para editar, gravar, fazer todas as coisas. E aí vocês vão ver o dia a dia da flotilha, vocês vão ver o que a gente fazia lá dentro, como era a nossa rotina, vocês vão ter acesso a tudo. A história das flotilhas também, a introdução vai ser a história das flotilhas. E é isso. E com relação ao acordo de paz, desculpem, mas eu não acredito em acordo de paz que Israel vai cumprir. Israel já matou, desde que esse acordo foi promulgado, palestinos todo santo dia, né? Então, olha, gente, entenda uma coisa. Existem países cuja razão de Estado é a expansão, expulsão, captura do território e as pessoas que não forem expulsas viverem subalternas como cidadãos de Gaza. Essa é a razão de Estado de Israel. A não ser que você me convença que o sionismo acabou como ideologia racista, totalitária e expansionista, não tem acordo de paz com Israel. Israel vai mudar a sua razão de existir, que é expandir, criar novas colônias no Líbano, na Síria, no Egito também é uma ambição chegar até o Iraque? Não.
Não vai. Isso é o plano traçado. Então não existe paz, acordo de paz de Israel. Existem cessar-fogos momentâneos até que Israel possa se reagrupar, fazer sua contenção de danos e continuar na expansão. Entendeu? Me desculpem, eu fico feliz pelos palestinos terem um alívio psicológico de uma redução de bombardeios. Eu passei por uma noite de bombardeios, é um terror total. Você não sabe se aquilo ali vai cair na sua cabeça, você não dorme. Você não dorme nem de noite, nem de manhã. Você fica monitorando, achando que qualquer luz que vem no céu vai lançar ali um projétil, entendeu? É 0% do que os palestinos sofreram porque eu não tive que catar pedaço de ninguém na rua no outro dia, né? Mas a gente teve acesso a esse tipo de coisa. Então, assim, eu agradeço ao acordo por um alívio psicológico momentâneo. Mas, pelo amor de Deus, quem é que acredita em acordo com Israel, né? Eu particularmente, não acredito. Perfeito. Então, Mansur Peixoto, nossa, você está de volta, cara, para nossa alegria, realmente. Bom, desde logo nós vamos combinar. Logo ele volta, tá bom? Vamos combinar, Mansur. E segundo, é evidente que nós vamos agitar mais muito o teu documentário. A hora que estiver pronto, vamos fazer pré-lançamento, lançamento, debate, conversa. Evidentemente, vamos acolher você aqui o tempo todo. Então, gente, inscreva-se no História Islâmica. Participe, assista, esteja ao lado do nosso queridíssimo Mansur Peixoto. Muito bem-vindo, Mansur. Que bom que você voltou com saúde, voltou inteiro para continuar na luta, né, por Palestina livre, Palestina livre, Palestina livre. É isso aí. Obrigado, Mansur. Muito obrigado, pessoal. Palestina livre. Tchau, tchau. Tchau.